Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Meu nome é Veri Fragoso, eu sou atuante no mercado de doces finos de casamento há 12 anos e já trabalhei em 2072 casamentos. E eu vim aqui hoje para fazer esse vídeo para você, para te contar um pouquinho sobre a regra de 3 na cozinha. Conta pra mim, você tá craque na regra de 3? Se você não tá craque na regra de 3, fica nesse vídeo que eu vou tirar todas as suas dúvidas e eu vou te explicar por que essa regra é tão importante para você poder trabalhar com tranquilidade na confeitaria. Mas antes, uma historinha. Quando eu tinha, sei lá, não sei que série que a gente aprende a regra de 3. Acho que lá pela 4ª série, mais ou menos, né? Talvez pela 5ª série. Mas eu lembro que quando eu aprendi isso na escola, eu pensei assim, que raios que esse professor tá me ensinando? Quando que eu vou usar esse troço na minha vida? E eu não dei muita bola, eu aprendi, porque eu era uma aluna aplicada, eu era dedicada, eu aprendi. Mas eu não dei muita bola para aquilo, não. E eu não me lembro efetivamente de precisar muito da regra de 3 na minha vida, até eu começar a trabalhar com a confeitaria. Quando eu entrei no mercado de confeitaria, aí eu comecei a sentir a necessidade de fazer algumas contas meio cabeludas, assim. E aí eu falei, caramba, eu acho que essa regra de 3 aí pode ser útil. E sabe quando você nem lembra como é que usa? Na época não tinha assim Google, né? Você digita assim, como fazer regra de 3. Aparece um monte de vídeo, um monte de coisa. Mas a gente não tinha esse acesso. E eu tive que ir lá procurar lembrar como que fazia, chamar meu pai, que sempre foi o inteligente da família, né? O cara que trabalha com números, para me explicar de novo. E é incrível que não tem um único dia dentro da cozinha que a gente não usa a regra de 3. E eu vou te dar alguns exemplos práticos de como fazer isso e de por que isso te ajuda, especialmente na hora de proporcionar receita, para que você não tenha desperdício. Porque, por exemplo, assim, você vai fazer uma receita lá pegar uma receita básica aí de brigadeiro, tá? 400 gramas de chocolate, 100 gramas de leite, de creme de leite e 50 gramas de chocolate. Não é essa a minha receita, mas é uma receita base de brigadeiro que muita gente usa. Então, 400 gramas de leite condensado, 100 gramas de creme de leite, 50 gramas de chocolate. O que rende essa receita? 400 mais 100 mais 50. Portanto, 550 gramas é o que ela rende. Beleza, você tem um rendimento de 550 gramas, não é bem o rendimento final, porque o brigadeiro ele vai para a panela, ele apura, quando apura a água evapora, então no final ele não vai ter bem 550 gramas, ele vai ter um pouquinho menos, mas vamos trabalhar aqui como se ele fosse ter 550 gramas, para eu poder te explicar melhor dessa regra de 3. Então deixa eu te falar o seguinte, você vai ter lá 550 gramas, você vai pensar assim, quantos brigadeiros rende essa receita? Não faço ideia. Aí o cliente pergunta para você, quanto rende essa receita? Não faço ideia. E por quanto que você pesa o teu brigadeiro? Eu peso por 15 gramas. Regra de 3. Então vamos começar colocando aí na tela para vocês verem? Olha só. Um brigadeiro equivale a 15 gramas de massa, né? Portanto, massa segue embaixo a massa de novo. Então 15 gramas, logo abaixo, 550 gramas de massa rendem quantos brigadeiros? Aí você põe uma interrogação. Eu sei que um rende 15, então 550 rende quantos? O cálculo é esse X que eu coloquei aí no meio, tá? Você vai multiplicar aonde tem o X. Então vai ficar 550 vezes 1 divididos por 15. E aí você tem certinho o rendimento dessa receita, que nesse caso tá ali na tela o número que deu. Deu 36,66666, enfim, o número infinito. Ok, você não vai dar isso pro teu cliente, né? Você não vai... E agora, rendeu 37 ou 36? Óbvio, rende 36, aquele 666 você ignora. Então você já sabe que essa receita de brigadeiro rende 36. Agora, você tem uma encomenda para fazer de 200 brigadeiros. Quantas receitas você tem que fazer? Regra de 3 de novo. Vamos fazer juntos? Olha só. Uma receita rende 36 brigadeiros. E você tem 250 para fazer. Então, 36 na linha de baixo o número de brigadeiros que você precisa, que é 250. 250 vezes uma receita divididos por 36
dá o número que você precisa saber, que é o resultado do número de receitas que você tem que fazer, que é 6,94444. Então você não tem como fazer 6,94444, você vai fazer 7 receitas de brigadeiro. Você entendeu essa conta? A regra de 3, ela vai te ajudar bastante a trabalhar com os números na sua cozinha. E ela serve não só para cálculo de quantidade de receita, para mais, como nesse caso que você tinha uma encomenda de 200 e poucos brigadeiros, ou para menos, se você tiver uma encomenda lá de 15 brigadeiros, você vai conseguir calcular metade da receita, um terço da receita, qual é a quantidade que você vai poder trabalhar. Mas ela é muito útil, especialmente quando você vai colocar algum saborizante. Então, vou te dar outro exemplo, tá? Você vai fazer uma trufa de morango e você vai usar o sabor de morango. Beleza. Esse sabor de morango, via de regra, depende da receita, depende do caso, vai 10% da receita. Então, eu vou pegar lá 700 gramas de chocolate, 300 gramas de creme de leite, reforçando, essa não é a minha receita de trufa, tá? Eu só tô falando para dar um número redondo aqui pra gente poder fazer aqui a nossa conta. Essa trufa, ela tem 1000 gramas, 1 quilo. Beleza, se 10% é o que eu vou usar de saborizante, então significa que eu vou usar 100 gramas de saborizante nessa receita. Então eu tenho 1000 gramas de uma receita, 100 gramas de um saborizante. Agora, eu preciso trabalhar com uma receita que tem 3 quilos. Quanto que eu vou calcular? Regra de 3 novamente. Aqui é bem fácil, né? Também é meio óbvio a conta aqui. 1000 gramas para 100 gramas saborizante, 3.000 gramas ou 3 quilos para X. Quanto é X? 3.000 vezes 100 divididos por 1.000, que equivale a 300 gramas. Aqui estava fácil a conta, mas e se fosse, sei lá, 60 gramas que você precisaria desse saborizante? A conta ficaria igual. 1000 gramas para 60 gramas, 3.000 para X. Portanto, você precisaria de 180 gramas para poder fazer a sua receita de 3 quilos. Tudo isso te ajuda demais no dia a dia, na prática, para você não ter desperdício. Porque tudo bem, a grande maioria das receitas você pode congelar, você pode colocar no freezer, mas precisa armazenar tanta coisa no freezer? Quanto mais próximo do que você precisa fazer, melhor. Então, por exemplo, você vai fazer casquinhas de chocolate, tá? Aqui eu tenho uma casquinha de amendoim, aqui eu tenho uma casquinha de limão e essa daqui é uma de especiaria, só para vocês entenderem. Essa casquinha de especiarias aqui, para eu rechear ela, vai mais ou menos 14 gramas de recheio. Essa daqui, mais ou menos 10 gramas. E essa daqui, mais ou menos 12 gramas. Eu já sei porque eu já recheei milhares dessas casquinhas e eu sempre tomei o cuidado de manter um peso na balança. Eu tenho uma planilha na minha cozinha que diz, esse formato de gota usa tantas gramas, esse formato de casquinha usa tantas gramas. Eu tenho essa informação guardada na minha cozinha para a minha produtividade, para a minha precificação. Às vezes acontece de, essa daqui não deu 10 gramas, essa aqui deu 9, essa daqui não deu 10 gramas, essa daqui deu 11. Acontece, porque isso daqui eu não vou rechear uma por uma em cima da balança. Isso seria inviável para a minha produção. Mas na média elas vão ter 10 gramas, na média elas vão ter 12 gramas, 14 gramas, enfim, depende do recheio, depende do doce e tudo mais. Mas eu tenho essa média. Eu uso essa média para calcular o meu recheio. Então, olha só. Uma receita desse recheio que eu uso, ela rende, por exemplo, 700 gramas. Fiz uma receita, ela rende 700 gramas. Uma casquinha vai 12 gramas de recheio. Então, vamos fazer a conta de quantas casquinhas rende esse meu recheio? Olha lá, 700 gramas, casquinha é 12 gramas, né? Então, portanto, uma para 700. Então, 700 gramas, 12 gramas. 700 rende não sei quantas e 12 gramas rende 1. Então, a conta é a seguinte, 700 divididos por 12, porque 700 vezes 1 é 700 mesmo, né? 700 divididos por 12, quanto que dá? 58,33, nananana. Então, rende 58 casquinhas. Beleza, tenho rendimento de 58 casquinhas. Só que a minha encomenda, ela é de 300 casquinhas. Então, vamos pensar mais um pouquinho? Olha só. Então, se para 58 casquinhas eu preciso de uma receita, então para 300 casquinhas são quantas receitas? Olha só, dá um número quebrado, tipo 5,1724, assim por diante. Óbvio que você não vai conseguir fazer essa receita desse tamanho. Faça 6 receitas.
para você não perder tempo. Eu sempre bato nessa tecla com todos os meus alunos, com todos os meus ouvintes aí, que você tem que ganhar tempo. Você vai fazer uma coisa, já faça tudo, para você não ter que voltar e fazer mais um tanto. Tudo isso vai te ajudar a rendimento, a velocidade, a qualidade da tua produção e qualidade de vida, para você não precisar ficar virando noite. Então agora não tem desculpa. Eu acho que com todos esses exemplos você conseguiu entender a nossa regra de 3, né? Então fica comigo no próximo vídeo. E olha, se você gostou desse vídeo, faz um favor para mim. Aqui embaixo tem um botão inscrever-se. Inscreve no meu canal, toca o sininho ali, porque se você tocar o sininho você vai ser notificado toda vez que eu postar um vídeo aqui. E olha, tem vídeos toda semana, mais de um vídeo por semana aí, pra poder te ajudar nesse mercado de confeitaria. E faça mais do que isso, vai lá no meu Instagram, @verifragoso. Toda terça-feira, 9 horas, tem live de negócios e toda quarta-feira, 5h30, live de receitas. Então, dessa forma, a gente vai estar sempre conectado e eu sempre vou poder te ajudar no que você precisar. Muito obrigada!